Caros amigos do Instituto Plínio Correia de Oliveira, estamos pela primeira vez usando esse sistema de transmissão ao vivo para 3 redes sociais. O Facebook, o Instituto tem uma conta no Facebook, o Twitter e nosso principal canal, que é o YouTube. Ao final da descrição desse vídeo, há inclusive o link para cada uma dessas redes sociais. Como prometido há alguns dias atrás, o Instituto lançou uma carta aberta à CNBB, tratando daquela carta de 152 bispos que nós já vimos aqui, contra o atual governo do Brasil, o governo de Jair Bolsonaro. Essa carta é dirigida, a carta do Instituto é dirigida ao Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que disse pela imprensa que discutiria amanhã, dia 5 de agosto, hoje é dia 4 de agosto, amanhã dia 5 de agosto, quarta-feira, o Conselho Permanente da CNBB ficou de discutir e de debater essa carta de 152 bispos de um total de aproximadamente 500 bispos no Brasil, que escreveram uma carta inteiramente baseada, pelo menos inspirada, na teologia da libertação. A maior parte desses bispos são bispos eméritos, ou seja, bispos resignatários, já aposentados, e muitos deles de ascendência alemã, o que é muito comum porque a teologia da libertação no Brasil teve como propulsores esses bispos. Então o Instituto acaba de lançar uma carta aberta à CNBB e nós vamos ver agora alguns pontos dessa carta. Na descrição deste vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, há o link direto para essa carta do Instituto dirigida à CNBB. É uma carta aberta. Portanto, todos vocês que estão me vendo nesse momento podem acessar esse link para ver essa carta endereçada ao Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Excelências, chegou a hora de virar a página da teologia da libertação. Errar é humano, mas perseverar no erro por arrogância é diabólico. Essa é uma frase de Santo Agostinho. Como eu disse, essa é a primeira vez que nós estamos usando esse sistema de transmissão ao vivo. Se alguém quiser depois fazer algum comentário, o chat está ativado. A princípio, deveria aparecer aqui os comentários das pessoas. Já estão aparecendo. Salve Maria, Mailson Santos, Clivison Teixeira, João Paulo de Camargo. Muito obrigado. Nós estamos aqui com algum eco. Como eu disse, esse é um sistema que nós não estamos acostumados ainda. Está sendo transmitido ao vivo para 3 redes sociais. Eu vou ler apenas alguns tópicos dessa carta. Aliás, eu consigo já colocar aqui na tela. No site do Instituto, a pessoa que entrar no link vai encontrar essa imagem. Deixa eu tirar esse banner que está atrapalhando. Então, a pessoa vai encontrar essa imagem da carta aberta do IPCO-CNBB. Virem a página da Teologia da Libertação. Então, começa explicando o que aconteceu. Muita gente simplesmente não sabe. Se você ainda não sabe, uma explicação rápida. 152 bispos, a maior parte deles aposentados. Os nomes que nós temos, pelo menos os primeiros que se tornaram públicos, eram todos de ascendência alemã, ou quase todos, o que se explica porque, infelizmente, esses bispos de ascendência alemã sempre estiveram juntos com a corrente chamada Teologia da Libertação, que é a esquerda católica. É um termo contraditório, não tem dúvida, e eu vejo que muitas vezes aqui no canal, inclusive nos comentários, as pessoas costumam dizer isso, é impossível a pessoa ser católico e socialista. É verdade, mas infelizmente muitos bispos e muitos padres são católicos e de esquerda. É uma pena, mas é uma realidade. Aliás, depois dessa carta de 152 bispos, cerca de 1000 padres, 1000 sacerdotes fizeram um abaixo-assinado apoiando esses bispos. Portanto, nós estamos diante de uma grave crise na Santa Igreja. Uma crise em que os sacerdotes, que deveriam ser a luz do mundo e o sal da terra, infelizmente, acabam se deixando levar por essas correntes tão opostas ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, por excelência, sempre chamou os homens à humildade. O que faz o marxismo, que agora se infiltrou dentro da religião de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele quer pregar orgulho.
Ele defende uma visão igualitária e, em função dessa visão igualitária, ele quer revolucionar toda a doutrina católica. Na medida do possível, eu vou aqui respondendo alguns comentários que chegarem. Aliás, os que puderem, nós convidamos também a serem membros do canal. O canal do Instituto agora abriu mais uma categoria de membros. Aqueles que puderem ajudar esse canal, colaborem para que nós possamos continuar fazendo essas transmissões, esses vídeos, esses alertas, essas denúncias. Nós estamos vendo ainda a possibilidade de fazer uma campanha sobre isso. Não sabemos bem como é que ela seria, talvez um abaixo-assinado. Há tantas campanhas que nós precisamos fazer. A Natura agora, essa empresa de cosmético, todos que estão aqui acompanhando o canal sabem perfeitamente o que eles estão fazendo uma campanha pela ideologia de gênero. Este canal se destacou ao longo da história pelo combate à ideologia de gênero. Então são duas campanhas que nós temos em vista, e aqueles que puderem, colaborem com esse canal, façam parte também do Grupo Articulação Brasil. Tudo isso está explicado aqui no link, nos links aqui na descrição do vídeo. Então, essa carta aberta à CNBB começa lembrando o que aconteceu. 152 bispos da esquerda católica resolveram fazer uma carta de ataque ao governo. E nós, então, começamos analisando quem eram essas pessoas, qual era a origem delas, o problema da teologia da libertação. Após o colapso da União Soviética, esses prelados, que antes defendiam a revolução social, passaram a ter um discurso muito mais próximo da ecologia, do ambientalismo. Isso nós temos visto, aliás, o Sínodo da Amazônia, no ano passado, foi exemplo nítido disso. Este instituto fez campanha muito claramente contra aquele documento preparatório do Sínodo, que depois acabou não sendo inteiramente aprovado, mas essas campanhas também estão aqui no canal. Se você, aliás, ainda não assinou o canal, não se esqueça de se inscrever nesse canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Bom, senhor Francisco Saidon, bem-vindo. Marcelo Lanzara, Luiz Marcolino, Maria Amélia, Luiz Marcolino, e assim por diante. Muito obrigado, nós temos recebido vários comentários aqui. Bom, então, enquanto estavam à frente, vamos voltar para a tela do comunicado, que está aqui. Enquanto estavam à frente das suas dioceses, esses prelados foram os mentores do Partido dos Trabalhadores, seus maiores promotores, através das comunidades eclesiais de base. O Lula, aliás, recentemente deixou isso muito claro. O PT não existiria sem a SEBS. Há um vídeo que está correndo na internet, de uma conversa com o Frei Beto, ou o Frei Boff, agora eu não me lembro bem, e que ele disse claramente: o PT não existiria sem a esquerda católica. Muito obrigado, senhora Miriam Cleide Amorim. Eu continuo vendo aqui os comentários, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, basta colocar no comentário que eu vou tentar acompanhar as duas coisas. Novamente, eu lembro, essa é a primeira vez que nós transmitimos para 3 redes ao mesmo tempo, e é a segunda vez que nós fazemos uma live, uma transmissão ao vivo sobre temas doutrinários desse tipo. Mas então o PT foi sustentado por esses bispos da esquerda católica, e são esses que agora foram ficando mais velhos, foram aposentando, ficando eméritos, que escrevem essa carta, não essa aqui que tem na minha mão, mas a carta de 152 bispos ao governo, atacando o governo. Então, os principais aliados do PT eram esses bispos. Quando o PT chegou ao poder, aliás, o Frei Beto, inclusive, foi parte do governo, e o PT tentou implantar o regime socialista. Acontece que o PT, por causa da situação do Brasil, por causa da situação da opinião pública, não podia avançar muito rapidamente. Quanto mais ele avançava, mais reação ele gerava. Muito obrigado, senhor Odair. A lista dos bispos, senhora Ana Soares, nós ainda não temos. Essa carta dos bispos vazou para a imprensa de propósito, mas nós não temos todas as assinaturas dos bispos, nós temos apenas algumas delas. Bom, esses prelados depois começaram a entrar muito mais por essa linha ambientalista que nós já denunciamos. Continuando a leitura, vamos voltar aqui para a carta aberta. Então, através da Pastoral da Terra, do Conselho Indigenista Missionário, que é o CIMI,
e de outros organismos eclesiais incentivaram e abençoaram as invasões de terras e de prédios urbanos, a destruição de campos de pesquisa científica, as greves e os distúrbios nas ruas, os arrastões sem impunidade para os criminosos, como meio de pressão política sobre a opinião pública nacional e sobre um governo que, para eles, não estava sendo suficientemente radical em suas reformas. Mas esse desgosto não impediu que esses prelados, não impediu esses prelados de manter seu apoio ao sistema petista quando este compensou a relativa lentidão na aplicação das reformas econômicas com uma radicalização apressada da agenda de corrupção dos costumes, mediante a legalização de alguns casos de aborto, o reconhecimento das uniões extraconjugais e de parceiros homossexuais, a paulatina introdução da ideologia de gênero na educação. Nós poderíamos aqui continuar sobre vários aspectos, a questão da lei das palmadas, não sei se recordam, mas querer impedir os pais de até mesmo darem palmadas corretivas, é natural, aqui ninguém está defendendo o espancamento, mas as crianças eram educadas, e durante séculos foram educadas assim, mas com essa mentalidade nova da esquerda, era preciso acabar até com isso. O menino poderia escolher se ele era menina ou menino, a menina da mesma forma, os pais não poderiam mais educar os filhos como eles gostariam, a ideologia de gênero ia passando por toda parte, o aborto começou a ser cada vez mais comum no Brasil, isso já desde, inclusive, de Fernando Henrique Cardoso. E o PT foi agravando tudo isso. Então, esses bispos que estavam descontentes com a demora do PT em implantar essas reformas estruturais, entretanto, na matéria dos costumes, eles foram coniventes. Eles não disseram uma única palavra. Pelo contrário, continuaram apoiando e apoiaram ainda mais o Partido dos Trabalhadores. Vamos voltar aqui para a tela. Por fim, quando explodiu o descontentamento da população pelo aparelhamento do Estado, promovido pelo PT e pela instalação do maior sistema de corrupção financeira da história do Brasil e talvez da história da humanidade, esses prelados fizeram tudo o que estava ao seu alcance para salvar esse governo que eles julgavam ser um mal menor. Mas, acima de tudo, para evitar que a onda conservadora das ruas se traduzisse em um movimento de restauração moral em nosso país, apressando-se a retirar qualquer apoio religioso aos que se levantavam contra o processo de socialização do Brasil. Não sei se todos recordam, a partir de 2013, mas sobretudo em 2016, aquelas manifestações multitudinárias que pediam claramente: eu quero o meu Brasil de volta e a nossa bandeira jamais será vermelha. Essas manifestações tinham tudo para ter, naquele momento, o apoio da hierarquia eclesiástica, da hierarquia católica. Eram pessoas, muitas delas, rezando o terço nas ruas, como o Instituto, aliás, esteve presente em todas as manifestações. Nenhuma palavra dos bispos em defesa desses que combatiam a agenda socializante e, ao mesmo tempo, de descristianização que o PT fazia em nosso país. Se houver algum comentário aqui, eu estou vendo vários comentários, mas é um pouco difícil de nós acompanharmos as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou olhando ali e depois volto para o texto. Voltamos aqui para o texto. Então, nenhuma palavra deles para apoiar essas manifestações de forma inequívoca, querendo que elas não fossem apenas uma manifestação ideológica e política, ou pelo menos política partidária, mas uma manifestação de restauração moral no país, que era o que poderia ocorrer quando a pessoa diz: eu quero o meu Brasil de volta. Ele não está pedindo apenas o governo passado, ele está pedindo o Brasil que eles têm dentro da cabeça, o Brasil que eles esperam que seja o Brasil em que eles querem viver, o Brasil para os nossos descendentes, para os seus filhos. Assim é a manifestação que as pessoas faziam nas ruas. Entretanto, essa manifestação estava órfã, como, aliás, estão os católicos, porque a hierarquia eclesiástica, pelo menos numa boa parte dela, se deixou levar pela corrente ideológica de esquerda, que não tem em vista o reino dos céus, quer fazer o reino da terra um reino de justiça social igualitária, de inspiração marxista, comunista.
Entretanto, a atuação militante dessa ala mais à esquerda do episcopado não impediu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a posterior eleição do seu Jair Bolsonaro à presidência da República. Amargurados pela derrota eleitoral, incluindo o estrondoso fracasso do Sr. Boulos e das outras correntes da extrema esquerda, com as quais esses prelados melhor se identificavam, ainda viram ser eleito, escolhido pela maioria dos brasileiros, o presidente atual, Jair Bolsonaro, que representa exatamente o contrário daquilo que eles defendiam. Eles defendiam, não explicitamente, as reformas morais que fez o PT, mas eram omissos, entretanto, eles acabavam sempre pela omissão, favorecendo que o PT fizesse esse processo de descristianização de todo o Ocidente, de todo o Brasil. E mais do que isso, no que diz respeito à questão ideológica e política, as invasões de terra, as invasões agrárias pelo Brasil inteiro, as invasões de prédios urbanos, o CIMI, que é o Conselho Missionário Indigenista, fazendo o pior tipo de indigenismo, quase apoiando uma concepção de mãe terra completamente fora dos padrões católicos, de uma idolatria indigenista, que era até então combatida pela igreja. Agora nós estamos vendo a situação em que nós estamos. E eles sempre ou foram omissos ou colaboraram para isso. E de repente foi eleito um presidente completamente contrário àquilo que eles faziam. Então, diante desse total e esse gradual desmantelamento dos fracassados assentamentos de reforma agrária, esse é um ponto importante que o documento do Instituto chama a atenção. Os assentamentos da reforma agrária equivalem a mais da metade da área cultivada do Brasil. Aliás, a metade em relação à área total cultivada, metade praticamente de assentamentos e outra metade da iniciativa privada. Essa iniciativa privada consegue alimentar quase 2 bilhões de pessoas. E os assentamentos dependem de cesta básica. O Lula, uma das grandes vitórias dele, foi conseguir dar cestas básicas para os assentados de reforma agrária. Portanto, era um fracasso estrondoso da reforma agrária, de índole socialista e confiscatória, como esse instituto sempre combateu, que os bispos, entretanto, incentivavam. Tudo aquilo que a esquerda defendia, esses bispos da esquerda católica incentivavam. Mas o fracasso dos assentamentos, dos guetos indígenas, do combate à impunidade, inclusive da questão do desarmamento, nós vimos aqui no Brasil, infelizmente, a esquerda católica também tomando partido em relação a isso. Esses bispos minoritários e agora aposentados vociferam agora sua frustração, voltando-se raivosamente contra as autoridades federais com o pretexto da má condução da crise sanitária. Eu acho que não vale a pena nós lermos todo o documento, ele está disponível na descrição desse vídeo, ao link para o documento na sua íntegra. Bom, então continua, vamos ler apenas alguns pontos, vamos passar de novo mais para frente. O fanatismo ideológico desses prelados os leva a ver o cisco no olho alheio e não perceber a trave no próprio olho. Dizem eles, até a religião é utilizada para manipular sentimentos e crenças, provocar divisões, difundir o ódio, criar tensões, como se não fosse precisamente isso que fizeram durante décadas por meio das SEBs, das comissões eclesiais de base, e das pastorais de apoio às atividades incendiárias dos movimentos ditos populares. Por que diz aqui ditos populares? Porque esses movimentos nunca foram populares. Sempre foi uma minoria que, em nome de movimento social, fazia a revolução no Brasil. Eles nunca tiveram apoio da população do Brasil. Infelizmente, a carta que eles fizeram, bastante sibilina, costuma usar termos completamente genéricos, o que é próprio deles. Né? Então, tem uma parte que nós já tratamos, há um vídeo anterior aqui no Instituto, sobre esse documento dos bispos, em que eles falam da educação. Vejam só essa frase. Eles estão falando do governo atual, que o governo tem desprezo pela educação e a cultura. E esse desprezo ficaria visível no desconhecimento e depreciação de processos pedagógicos e de importantes pensadores do Brasil. Quais são esses pensadores? Eles estão falando aqui de quem? Aqui, de Paulo Freire? Por que eles não dizem? Mas eles insinuam de tal maneira que aqueles que leem o que está escrito
percebem o que eles querem dizer, mas eles não dizem claramente. Então, o governo atual colocaria no centro a defesa intransigente dos interesses de uma economia que mata, quer dizer, a economia liberal que eles estão dizendo. No fundo, é iniciativa privada, quando basta ver o resultado das economias socializadas para perceber que a economia que mata é aquela que faz com que o Estado queira interferir na vida e na produção de um país. Quanto mais as pessoas são livres para produzir e para poder se virar por si mesmas, mais o país consegue progredir. É uma coisa evidente, entretanto, esses bispos parece que não sabem disso. Desde Aristóteles, há muito tempo atrás, ele já dizia que ninguém cuida daquilo que não é seu, como cuida daquilo que é seu. E qualquer pessoa no interior do Brasil sabe disso. É o olho do dono que engorda o gado. Não é possível imaginar que uma economia estatizada possa produzir riqueza. Pelo contrário, ela produz, como produziu em toda parte, fome e miséria. Outra coisa que eles dizem, o Brasil seria uma sociedade estruturalmente desigual, injusta e violenta. Esse Brasil era o Brasil de 3 anos atrás. Não mudou nada em relação a isso. Mas eles não diziam isso contra o governo do PT, porque o governo do PT era o que eles queriam defender. Depois vai comentando que, vamos voltar aqui para o texto, fica mais fácil para seguir. Na realidade, o que os bispos signatários da Carta ao Povo de Deus rejeitam é, sobretudo, o apoio que o presidente Bolsonaro recebe de católicos conservadores, assim como de lideranças pentecostais que contam com um eleitorado também conservador nos costumes. Paradoxalmente, os principais responsáveis pela perda de fiéis católicos e pelo crescimento dessas igrejas pentecostais, tão atuantes na política, foram esses mesmos bispos da esquerda católica. Mais uma vez, eu quero lembrar, são termos contraditórios, mas, infelizmente, existe uma ala de bispos de esquerda. Bom, que hoje se queixam do resultado de seus próprios desatinos. Os protestantes não hesitam em reconhecer que seu crescimento exponencial se deu no período em que a corrente desses prelados, adeptos da teologia da libertação, dirigia a CNBB. Então aqui está a frase de um deles. Em 2001, o então líder da Convenção Batista do Brasil, o pastor Nilson Fanini, resumiu para a revista americana Time, em um comentário ao qual não falta uma nota de sarcasmo, como e por qual motivo isso se deu. A Igreja Católica optou pelos pobres, mas os pobres optaram pelos evangélicos. Por quê? Simplesmente porque essas pessoas estavam famintas de algo mais do que simplesmente comida. Os evangélicos supriram melhor as necessidades emocionais e espirituais do povo, afirma para a mesma revista o senhor Henrique Mafra Caldeira, diretor do programa protestante no Instituto de Estudos Religiosos do Rio de Janeiro. Vejam que situação paradoxal. Os bispos quiseram fazer uma revolução na igreja para, entre aspas, se aproximar do povo. Quanto mais eles fizeram essa revolução, mais o povo se afastou deles. A realidade nua e crua é exatamente essa. Por causa da teologia da libertação, por causa dessa visão de orgulho igualitária, que quer nivelar tudo por baixo, como é o comunismo e como é, no fundo, a teologia da libertação, não pensem que Cuba, para esses adeptos dessa heresia, deu errado. Para eles, Cuba é o que deu certo. Eles querem aquela sociedade anticonsumista, como é a Venezuela. A Venezuela é um estado que está dando certo para esses que defendem o socialismo. Bom, então esses bispos quiseram fazer isso no nosso país. Entretanto, o povo não seguiu a eles. Quanto mais eles falam do povo de Deus, mais esse povo de Deus fica refratário às ideias esquerdistas que esses bispos defendem. Bom, aqui há muitos comentários chegando. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, Instituto, senhora Lívia. Nunca vi nada da CNBB sobre a facada do nosso presidente. É verdade, senhora Maria Amélia? Eu estou dando uma pequena pausa para ler alguns comentários.
Eu queria lembrar novamente, você que está seguindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal para não perder nenhuma das próximas publicações. Nós estamos colocando um banner aqui embaixo, sobretudo para quem assiste no YouTube, quem estiver assistindo em alguma outra mídia, alguma outra rede social. Depois entre no YouTube também, inscreva-se no canal e ative o sininho. É a única maneira de você não perder nenhum dos próximos vídeos. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo entre seus amigos, deixando seus comentários e o seu like. O YouTube, ele faz uma espécie de ranking dos vídeos, ele dá uma espécie de nota, e com isso ele divulga mais os vídeos que têm maior número de likes, e de compartilhamentos e de comentários. Portanto, colabore para que essa notícia dessa carta, escrita hoje pelo Instituto, publicada hoje é a festa de Santo Curadars, o padroeiro dos padres. O Instituto publicou então essa carta aberta à CNBB sobre os 152 bispos que atacaram o governo atual. A CNBB ficou de discutir amanhã, no dia 5 de agosto, quarta-feira, a carta dos 152 bispos. Então o Instituto publicou essa carta aberta hoje, na terça-feira, dia 4 de agosto. Compartilhe entre seus amigos para que eles também possam receber essas informações. E na medida que você possa, colabore para que o Instituto possa continuar nessas campanhas que nós temos feito. Em breve, nós vamos lançar uma campanha sobre esse assunto. Bom, então continua novamente essa carta endereçada à CNBB. Ao apoiarem o PT, o MST e outros movimentos de esquerda... Onde é que está? Conferindo um viés político às suas pastorais, esses bispos católicos desagradaram milhões de fiéis, que, sentindo-se órfãos de uma verdadeira assistência religiosa, migraram para seitas protestantes ou, inclusive, para a própria irreligião. Muitos deles deixaram de ser religiosos. Aqui nós já tínhamos visto. Em nome da interpretação marxista da opção preferencial pelos pobres, os que não conhecem, essa era uma frase que o João Paulo II usava muito, o professor Plínio Correia de Oliveira, que dá nome ao nosso instituto, um dos últimos livros dele, que é o livro da Nobreza, Nobreza e Elites Tradicionais Análogas, nas alocuções do Papa Pio XII, ele comenta exatamente isso. A opção preferencial nunca foi uma opção exclusivista. Entretanto, foi feita uma leitura marxista disso e começaram a criar uma espécie de luta de classes dentro da igreja. Naturalmente, não deu certo. E quanto mais as pessoas se sentiam órfãos da religião, mais se afastavam desses prelados da teologia da libertação. Então, a leitura marxista feita pela teologia da libertação, as conferências episcopais da América Latina deram apoio às agendas revolucionárias de esquerda. O resultado foi o abandono de milhões de almas, sobretudo das pessoas mais simples, nas mãos dos pastores protestantes. Foi exatamente o que aconteceu. Aqui há uma foto que está sendo transmitida agora. Bispos e padres celebram missa em assentamento do MST. No fundo, a bandeira do MST. Há algo mais contrário ao evangelho e contrário à doutrina da igreja do que roubar a terra de outro? 2 mandamentos da lei de Deus, não roubar e não cobiçar as coisas alheias, protegem o direito de propriedade. Entretanto, esses bispos rezavam missas naqueles que invadiam terras, naqueles que, através e por causa do orgulho e da cobiça das coisas dos outros, queriam roubar o que aquele outro tinha construído. Se alguém poderia dizer, não, mas há muitas terras, há poucas terras no Brasil e é preciso, então, fazer a reforma agrária. Essa reforma agrária que eles defendiam nunca foi a reforma agrária no sentido de respeito ao direito de propriedade. Sempre foi uma desapropriação, por valores muitas vezes ínfimos, num país como o Brasil, que tem enormes quantidades de terra na mão do Estado. Entretanto, jamais o Estado quis fazer um sistema sério de assentamento, como foi feito em alguns países. Pelo contrário, ele queria, através dos braços políticos, dos movimentos sociais como o MST, criar um movimento de opinião pública que levasse a uma reforma agrária de índole socialista e confiscatória. E o Instituto sempre denunciou isso. E o MST era o braço armado, muitas vezes, porque eles iam com facões, e há casos, não são poucos, de inclusive outros tipos de armas que eles usavam,
que eles invadiam as propriedades e, portanto, rompiam com a lei de Deus. Entretanto, esses bispos e esses padres iam celebrar missas nesses lugares. A teologia da libertação é uma praga, como diz aqui nos comentários o senhor José Jair de Almeida. Exatamente. Estou indignada com esses bispos comunistas. Muito bem. A teologia da libertação fez um estrago na igreja, um grande estrago, acabou levando muitas almas à perdição. Mais do que isso, foi quebrando a noção católica nos fiéis. Porque esses fiéis, infelizmente, por causa desses padres, acabaram aderindo a muitos desses erros. O texto continua. Um estudo do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, revelou no fim dos anos 90 que já naqueles anos 8.000 latino-americanos abandonavam a Igreja Católica por dia e passavam para os evangélicos, ou seja, para os protestantes. Essa é a triste evidência dos fatos. Ela é uma prova flagrante de que foi por ter apoiado correntes revolucionárias e demagógicas, ou seja, a esquerda, que a Igreja Católica se desacreditou junto aos pobres e aos excluídos, os mesmos excluídos que esses bispos, foice e martelo, dizem querer libertar. E aqui então vem um apelo aos bispos. Vossas excelências não são da mesma geração desses frustrados e fracassados bispos que assinaram a famigerada carta ao povo de Deus. Como jovens israelitas nascidos no cativeiro da Babilônia, os senhores podem justificadamente murmurar: os pais comeram uvas verdes, e prejudicados ficaram os dentes dos filhos. Em outras palavras, a atual direção da CNBB herdou uma situação catastrófica, que foi criada pelos seus antecessores imediatos, e incumbe agora aos senhores reparar o dano. Para isso foram sagrados bispos da Santa Igreja, chamados por Deus à altíssima missão de restaurar o catolicismo no Brasil, para cujo cumprimento podem contar com o apoio dos fiéis católicos que frequentam os sacramentos, muito mais numerosos do que as minguadas tropas dos militantes das SEBs. Se vossas excelências não abandonarem resolutamente a via errada pelo qual se embrenharam seus predecessores e entrarem em clara consonância com as aspirações religiosas profundas do povo brasileiro, e em particular de seu próprio rebanho católico, o abismo psicológico que hoje separa as ovelhas dos pastores não fará senão crescer com a perda suplementar de milhões de almas. Quando os senhores estudaram no seminário, o latim já tinha sido abandonado no currículo acadêmico, mas ser-lhes-á fácil compreender a frase, outrora famosa, de Santo Agostinho. Aí vem a frase em latim que está no começo desse texto: errar é humano, persistir no erro é diabólico. Na atual emergência nacional, que requer a união de todos os brasileiros, um projeto que atrai a imensa maioria da população, seria realmente diabólico obstinar-se no erro humano que levou à trágica perda de incontáveis fiéis e grave prejuízo para todo o país. Apelamos, portanto, para o bom senso do Conselho Permanente da CNBB, pedindo a vossas excelências que repudiem com a máxima energia o documento escandaloso assinado por 152 dos seus irmãos no episcopado e o façam saber do alto dos púlpitos. É preciso ficar claro à maioria conservadora do público brasileiro que essa posição minoritária não corresponde à dos bispos do Brasil. A mais importante reforma que o Brasil tanto necessita e que espera ver encampada por seus bispos é a moral. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. É com essas esperanças que nos dirigimos respeitosamente a vossas excelências. Jesuíta Maria Eduardo de Barros Brotero, que é um diretor do Instituto, 4 de agosto, festa litúrgica de São João Maria Vianney, o Cura d'Ars. Cura d'Ars é o padroeiro dos sacerdotes. Ele fazia tantos milagres na linha da conversão das pessoas. Apenas um pequeno parênteses. Uma vez foi um advogado de Paris. Paris passava por uma turbulência muito grande, o laicismo estava crescendo, o ódio à igreja, que tinha sido queimadas, muitas delas atacadas, como hoje começa de novo a acontecer.
Esse advogado foi a Ars, que é uma pequena cidadezinha, perdida no interior da França, que não consta nem sequer nos mapas de tão escondida que está, e conversou com o Santo Cura d'Ars. Quando ele voltou para Paris, outros advogados, ilustres membros dessa carreira, perguntaram a ele: mas o que é que você viu em Ars? O que é que você foi fazer lá? Ele respondeu: eu vi Deus em um homem. Assim devem ser os homens de fé. Assim devem ser os bispos, os sacerdotes. Eles foram chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Entretanto, se esse sal já não salga, diz Nosso Senhor, de que serve o sal, senão para ser jogado à terra e pisado? Eles têm uma responsabilidade nesse momento de defender a ortodoxia católica. Eles têm uma responsabilidade diante dos homens e diante da história e diante de Deus, acima de tudo, de ser exemplos da fé católica, apostólica romana, na sua integridade, e rechaçar por inteiro o socialismo e essas ideias que, infelizmente, perpetraram por todos os seminários, influenciaram todos os seminários. Se eles não fizerem isso, eles estarão faltando à sua missão. E, novamente, o povo católico, que permanece fiel, se afastará deles. Eles têm, nesse momento, a oportunidade de combater os erros que entraram dentro do clero. E, para isso, essa carta aberta do Instituto pede que eles façam exatamente isso. Vamos ver aqui alguns comentários. Eu vejo aqui que há muitos comentários. Eu não consigo nem contar, mas eu tenho a impressão que são centenas já. A CNBB não pode falar em nome dos católicos. É isso mesmo, senhora Janaína. Maldita Teologia da Libertação, senhora Francisca. A Simone diz 152 bispos comunistas, misericórdia. Exatamente. Jaqueline, a formação dos jovens padres está muito carregada de ideologia de esquerda. A formação escolástica não existe mais no seminário? Infelizmente não. Eu vejo que continua subindo aqui muitos comentários. Há alguma questão que queiram fazer ou queiram colocar? Eu novamente lembro, não se esqueçam de se inscrever nesse canal para não perder nenhum desses vídeos. Nós vamos fazer outras atividades, outras campanhas e pretendemos fazer outros vídeos como esse, se houver uma boa repercussão. Vocês, inclusive, podem dizer aqui o que acham desse sistema. Nós ainda estamos aprendendo como ele funciona. Há uma série de números que aparecem aqui do lado. Eu ainda não tenho muito claro como é que isso funciona e nem como responder ao mesmo tempo em que nós fazemos a leitura. Mas é uma questão de aprendizado também. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo entre seus amigos para que eles possam ter acesso a essas informações, deixar os seus likes e os seus comentários. Os comentários são muito importantes porque são eles que nos mostram aquilo que você pensa, aquilo que você deseja. E com isso nós podemos tratar também aqui nesses vídeos. E aqueles que quiserem dar um passo a mais e quiserem ser parte ativa dessas campanhas pelo Brasil, porque esse convite que eu vou fazer exatamente para isso, é para que você seja parte ativa e não apenas um espectador. Colabore para que esse canal continue a fazer o que ele está fazendo. Todas as pessoas que são membros do canal são automaticamente inscritas na Santa Missa. Nesse momento, nós precisamos muito das graças de Deus. E mesmo sem sair de casa, você pode fazer muito através de uma pequena ajuda para esse canal. O seu nome será escrito automaticamente nas missas e nas orações que os membros do Instituto rezam, das 6 da noite até as 6 da manhã. Todos os dias, enquanto você estiver dormindo, uma pessoa rezará por você. E se você ainda quiser receber a revista Catolicismo, que é uma revista que nós damos de brinde aos doadores, é preciso entrar no grupo Articulação Brasil. É apenas articulados que nós podemos fazer frente a esse processo de descristianização que começou muito antes do PT. E começou no Brasil, sobretudo, por causa da teologia da libertação. É a esquerda católica que é a grande propulsora da esquerdização do Brasil, da descristianização do Brasil. Nunca a esquerda católica fez outra coisa senão campanha pelo socialismo. O que eles fizeram o tempo inteiro foi quebrar na alma dos brasileiros a noção da fé católica. Então, se você quiser se articular nesse grupo, há um link na descrição desse vídeo. No computador aparece embaixo do vídeo, é preciso apertar uma setinha para abrir a descrição. No celular eu acho que é a mesma história, tem uma setinha. Nessa seta está escrito para ser membro da Articulação Brasil, e há um link. Entre nesse link
que você verá como poder fazer parte desse grupo. Bom, vamos ver se tem mais alguma pergunta e nós encerraremos esse vídeo. Achei ótimo o novo formato, muito obrigado. Obrigado pelas informações. O IPCO fala por todos nós, verdadeiros católicos. Muito obrigado, senhora Lívia. Tantas igrejas sendo queimadas e o silêncio é ensurdecedor. Exatamente. Louvado seja Deus por este canal de graça. A CNBB não se manifestou no carnaval quando houve profanação de nossa fé. É verdade, esse canal fez uma campanha, um abaixo-assinado com mais de 100 mil assinaturas contra a Mangueira, que fez aquele atentado blasfemo contra a fé católica. Nenhuma palavra da CNBB. Entretanto, para atacar o governo que tem feito alguma coisa de bom nessa linha, que tem dito de forma clara que a ideologia de gênero não pode continuar, que tem defendido a propriedade privada, que tem atacado o falso ecologismo, ambientalismo, indigenismo, tudo aquilo que a esquerda católica defende, eles atacam. Aqui está, de fato, a verdadeira face da esquerda católica. Outros canais usam o Superchat para destacar os comentários, já que não conseguirá ler todos. O senhor Maurício diz isso, aliás, está ativado o Superchat. Aqui, quem quiser usar, basta ativar, a pessoa pode deixar um comentário, fica em destaque, é mais fácil para ler. Muito bom esse projeto. Santo Curadares interceda pelos padres, exatamente o que nós tanto precisamos. Bom, nós vamos encerrando o vídeo. Se você gostou, novamente, inscreva-se no canal e compartilhe entre seus amigos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.